Olá pessoal, nesse primeiro vídeo a gente vai ter o primeiro contato com Java. Eu estou assumindo aqui que você já possui o Java instalado, funcionando, variável de ambiente criada, Eclipse baixado, ok? E aí, feito isso, a gente teria o nosso primeiro contato com Java, partindo do zero. Então vamos lá. Aqui eu já tenho meu Eclipse, vou abrir ele, não tenho ainda projeto criado, então a gente vai começar criando o nosso projeto. É claro que o Java ele atua em diferentes contextos, né? Tem sistemas desktop, tem sistemas web, Android, etc. Mas aqui, né, como seria o primeiro contato com Java, a ideia é criar um projeto bem simplesinho, não pensando em nada desses contextos, não pensando em criar um programa para desktop ou web, ou seja lá o que for, apenas um programinha básico do básico, apenas para a gente ter o primeiro contato com Java, aprender as primeiras sintaxes e tudo mais. Então a gente vai criar um projeto bem simples aqui. Então com o Eclipse aberto, a gente vem aqui em File ou Arquivo, né? Não sei como está o Eclipse de vocês, está traduzido. A gente pode vir aqui ó, em New ou Novo, Java Project, até porque é um projeto bem simplesinho. Se fosse algo mais focado, ó, vamos criar um projeto web, etc., não seria essa maneira que a gente criaria, né? Aqui é o nosso primeiro contato com Java, então tem que ser o mais simples possível. Então aqui, ó, Java Project. Aqui, a gente vai dar o nome para o nosso projeto. Pensando num cenário real, cada empresa, ela pode ter vários projetos. Então, por exemplo, uma mesma empresa, ela pode ter um mini projeto que vai ser responsável por gerar notas fiscais, outro projeto que vai cuidar apenas da parte das entregas e tudo mais, outro projeto na questão de pedidos. Então, se fosse um cenário real, a gente daria aqui o nome do projeto que fizesse sentido com base na finalidade dele. Por exemplo, esse projeto aqui, a gente pretende construir um mecanismo de realização de entregas. Então, a gente chamaria aqui esse projeto, sei lá, entregas, por exemplo. Mas no nosso caso, é apenas para estudo, né? Então, eu vou chamar esse projeto de teste, ok? Até porque a gente vai fazer vários testes. Então, vamos lá. Aqui você pode colocar, então, o nome do projeto, né? Conforme você quiser. Pode mandar um finish aqui. Essa questão de módulo, tá? A gente não precisa, tá? Para essa nossa atuação que a gente vai ter. Então, você pode colocar aqui, ó, don't create, ou seja, não criar. Não vamos precisar dele. E aqui temos aqui, então, à esquerda o nosso projeto. Se você expandir aqui, ó, e tem algumas coisinhas aqui, né? O que interessa para a gente nesse primeiro momento é essa pasta aqui, ó. Isso aqui é uma abreviação para source, né? De código-fonte. Então, ele sempre, pelo menos nessa maneira que a gente criou o nosso projeto, né? Ele sempre vai nascer com essa pastinha. Agora é o seguinte, vamos lá. Num cenário real, numa aplicação real, que a gente está longe, né, de chegar, né? Que é nosso primeiro contato, né? Vai ser umas manipulações meio fakes aqui, né? Mas numa aplicação real, pensa o seguinte. É muito código-fonte. São milhares de linhas de código-fonte, né? E aí, é tudo separadinho. Por exemplo, a gente não tem 100% do nosso código-fonte, do nosso sistema, num mesmo arquivo. Senão, ficaria um arquivo gigantesco, né? Imagina você ler um arquivo que tem milhões e milhões de linhas de código-fonte que representa o sistema inteiro. Não é assim que funciona. Então, assim, num sistema real, é tudo muito separado. Para facilitar tanto o entendimento do sistema pelos programadores, quanto também a manutenção dele. Então, por exemplo, a gente vai separar, olha, esse trecho aqui, ou esse local aqui vai cuidar apenas disso aqui. Por exemplo, olha, eu vou separar um local aqui apenas para fazer o que a gente chama de acesso a banco de dados, que é algo que a gente vai ver muito mais para frente, tá? Só dando um pequeno spoiler, banco de dados é uma das maneiras, né, provavelmente a mais usada, na qual a gente armazena informações do usuário, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito, tá? É muito mais para frente, só para dar exemplos aqui. Então, por exemplo, o nosso tema vai ter camadas que acessam banco de dados, vão ter camadas que processam lógicas com os dados que a gente está manipulando do usuário, o que for que seja, etc. Tem camadas que a gente apenas vai criar uma estrutura para receber dados do usuário, só receber os dados, sem manipular eles. Então, assim, ó, um sistema real ele é separado por várias camadas. E isso facilita da gente organizar o nosso código-fonte.
Cada código-fonte vai ter a sua finalidade e ele vai ser armazenado na sua respectiva camada e por aí vai. Então, como que num projeto a gente consegue criar uma estrutura para receber essas diferentes camadas? A gente cria o que eles chamam de pacotes, tá? Então, como que a gente cria um pacote? A gente vem nessa pastinha aqui, source, botão direito, new, package de pacote. Agora, tem uma questão, tá? No Java, assim como a maioria das linguagens, tem uma série de boas práticas, tá? Boas práticas é para facilitar a organização do projeto, tá? E, por exemplo, os projetos, eles têm uma vida muito longa, tem projetos que são muito, muito antigos, né? São os tais dos legados, né, que eles chamam, e até projetos novos, né? Um projeto, ele não nasce e morre em 6 meses, ele dura anos e anos. Então, pensa, numa empresa real, tem uma rotatividade, né, de desenvolvedores. Então, assim, às vezes não, né? Na maioria dos casos, um desenvolvedor é contratado para atuar num sistema que não foi ele que desenvolveu. Então, esse desenvolvedor ele vai ter que acessar o código-fonte desse sistema, tentar se achar lá dentro, tentar ir localizando itens para ele entender o que o sistema faz, como o sistema faz. Então, assim, as boas práticas, ela vem para facilitar ou deixar um pouco menos difícil, né, a vida do desenvolvedor nessa questão. Então, se a gente usa um conjunto de boas práticas, o desenvolvedor, ele olha para o código-fonte e ele está treinado para identificar padrões. Então, ele fala, pô, sempre que eu identificar um padrão X, em teoria, esse item que eu estou vendo aqui desse determinado padrão, em teoria, esse item vai fazer tal coisa. Por quê? Porque é instruído, né? Como boa prática, que sempre que você for fazer tal coisa, faça de tal maneira. Então, o próprio programador, ele vai sendo treinado, né, no subconsciente para ele identificar padrões e, de maneira rápida, ele identificar o que aquilo faz, como aquilo faz, tá? Então, assim, tem um conjunto de boas práticas, tá? E isso aí vai tá instruído em vários contextos aí. Tanto de padrão, de nomenclatura, de vários tipos de item e tudo mais. Aqui, o que a gente vai entrar agora, né, que é criar o nosso primeiro pacote, aqui entra a primeira boa prática. Só um adendo, tá? E se eu não fizer essa boa prática, né, que está sendo instruída, não vai funcionar? Vai gerar um erro no meu sistema? Não, ele vai funcionar. Só que ele não vai funcionar com as boas práticas. Aí você pode pensar, então eu vou fazer aqui na correria mesmo, não vou seguir essas boas práticas, não, até porque você mesmo falou que o problema não vai, ele não vai gerar erro, né? Ele vai funcionar mesmo eu não adotando as boas práticas. Mas aí só uma dica, principalmente para quem está começando a estudar, pretende entrar no mercado de trabalho e tudo mais. Se você não usa uma boa prática que é extremamente recomendada, você vai passar na entrevista e você não vai sair dali. Porque as entrevistas, né, elas são técnicas, né? Variam um pouquinho, às vezes você vai na própria empresa, eles te concedem uma máquina e pedem para você resolver um certo exercício ali na hora, ou te passam um exercício, você envia em casa e manda o código-fonte para a empresa, etc. Então, eles vão analisar o seu código-fonte. Se eles verem que você não segue boas práticas, esquece, você não vai ser contratado, tá? Isso é só um dos pontos, né, que a gente acaba perdendo ao deixar de usar as boas práticas. Outro ponto você como programador, você vai estar muito, muito aquém, né, de um programador de bom nível, né? Um programador que começou a trabalhar profissionalmente, etc. E, ele não segue as boas práticas, ele não está num nível legal, né? Enfim, então vamos lá, para de enrolar. Então aqui nasce a primeira boa prática, tá? Na criação do pacote. A boa prática no mundo Java, tá? Ela pede para a gente fazer o seguinte padrão. Um pacote, ele tem que sempre começar com BR, depois você coloca um ponto com, depois, agora, vem o nome vem o nome da empresa, ok? Então, por exemplo, se você está num ambiente profissional, você está trabalhando, imagina que a empresa que você está atuando chama, sei lá, vamos criar aqui um nome fictício, tá? Chama Empresa X, por exemplo, tá? Então, aqui você vai colocar o nome da empresa, tá? No nosso caso aqui, né, como estamos no ambiente de estudo, não tem empresa, né? Então a gente bolou aqui o nome fictício, tá? Só para a gente já ir treinando a nossa mente que nesse momento do pacote a gente tem que colocar o nome da empresa. Beleza.
Aí, pós o nome da empresa, agora vem o nome do projeto. Se a gente perceber aqui, ó, qual que é o nome do projeto? Teste. Agora, na sequência, viria ponto, e assim, lembra que eu falei que, por exemplo, um sistema real, ele é dividido por milhões e milhões de linhas de código-fonte, etc. A gente, de alguma maneira, a gente vai ver mais para frente, a gente separa esses código-fonte, né, de acordo com a sua finalidade, e a gente separa esses código-fontes em diferentes pacotes. Ah, eu tenho um pacote que vai acessar a base, eu tenho um pacote que vai processar lógicas, vai tratar as informações que eu colhi do usuário, tem um pacote que apenas vai criar uma estrutura para receber as informações do usuário, sem fazer nada, apenas receber as informações. Então, num projeto real, como eu disse, tem diferentes pacotes, né? E a gente vai criando esses diferentes pacotes para armazenar posteriormente as classes que são referentes a cada um desses pacotes, etc. Então, aqui no final, viria a finalidade do pacote, beleza? O que esse pacote vai fazer? Ele vai acessar a base, ele vai processar regras, lógica, ele apenas vai criar uma estrutura para receber informações do usuário? Qual a finalidade desse pacote que eu estou criando, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar esse pacote de main e, na sequência, eu já explico o que é esse tal de main. Vamos lá. Então, eu chamei esse primeiro pacote que a gente está criando de main. Criou aqui. Eu só queria, agora, não que seja tão relevante, tá? De fato, a gente não vai precisar mexer em nada disso. Mas eu só queria que vocês tivessem ciência o que o Java, né? Aliás, né? O que essa IDE, que é o Eclipse, o que ela fez debaixo dos panos nesse pacote? O que é? Ela criou uma pasta, um diretório, cujo nome do diretório é exatamente esse nome enorme aqui, né? O que ela fez na prática? Novamente, isso aqui é apenas curiosidade. Nada do que eu vou mostrar agora a gente vai precisar atuar. Mas é legal vocês terem um entendimento como que a coisa é armazenada debaixo dos panos, né? Como que o projeto aqui é estruturado. Sempre que a gente cria um pacote aqui, ó, cada trechinho separado pelo ponto representa um diretório. Então, o que ele fez debaixo dos panos? Ele criou um diretório raiz chamado PR. Aí dentro do diretório BR, ele criou outro diretório chamado com. Aí dentro do diretório com, criou um subdiretório chamado empresa X, né, que é o nome do projeto. Aí dentro criou uma pastinha, né, chamada teste main. Quer ver? Vamos ver isso aqui na prática. Ó, botão direito, propriedades. Aqui, ó, eu posso copiar o caminho, né, que ele está salvo. E agora eu vou abrir. Vamos lá. E aqui eu já caí direto na pasta main, ó. Olha, aqui é o caminho da minha máquina, né? Se a gente perceber, o nosso pacote ele começa com BR, certo? Então, se eu voltar aqui, ó, vou voltando aqui até o BR, só para vocês verem, ó. Então, ó, assim, ó, dentro daquela pasta source, né, abreviação de source, a gente criou o nosso pacote, né? Então, os pacotes que a gente vai criar vai estar tudo armazenado aqui nessa pasta source. E aí, ó, eu tenho a pasta source, entrei nela, aí que, ó, você vai ver que ele vai seguir aquele padrão do pacote que eu criei, né? Então, o pacote ele foi composto por essa nomenclatura, BR com, aqui é o nome da empresa, o nome do projeto, e aqui a finalidade do pacote. Que coisas que eu quero armazenar aqui dentro, né? Então, vamos lá, voltar aqui, ó, BR com empresas teste main. Ó, BR, se eu entrar aqui dentro, com empresas teste main, beleza? Então, aqui é só uma curiosidade, na verdade, né? Só para vocês saberem como a coisa é armazenada debaixo dos panos, mas realmente é só uma curiosidade. A gente não vai precisar atuar em nada nesse sentido. Beleza, então temos aqui o nosso primeiro pacote. Eu ainda fiquei de explicar por que eu dei esse nome de main. Vamos lá. Seguinte, num cenário real, né, num sistema real, novamente, o sistema ele vai ter milhões e milhões de código-fonte. Tem código-fonte que gera e-mail, que gera nota fiscal, que processa o pedido, que calcula o valor do boleto, etc. É uma coisa colossal, né, de tamanho. Então é o seguinte. A gente, primeiro, para começar, a gente separa códigos-fonte em arquivos separados. Novamente, imagina que loucura seria se a gente tivesse um único arquivo com milhões e milhões de linhas de código-fonte que representa 100% do nosso sistema. Seria surreal. Imagina um programador tendo que bater o olho em um arquivo que é colossal o tamanho, né? Então, assim, a gente separa em diferentes arquivos trechos de código-fonte, onde cada trecho tem a sua finalidade,
como se fosse uma linha de produção. Pensa numa linha de produção. Sei lá, chegou ali a matéria-prima, né, no início da esteira, aí vai ter ali um funcionário que vai fazer algo com aquela matéria-prima, ele só faz a finalidade dele, né? E aí ele vai passar para frente. E aí vai ter outro funcionário que vai complementar o trabalho e vai passando para frente, passando, até passar por toda a linha de produção e chegar no resultado final. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai separar em diferentes arquivos trechos de código-fonte, onde cada trecho vai ter a sua finalidade, onde o ideal é que não tenhamos um trecho de código-fonte gigantesco. O ideal é que sejam os menores possíveis, onde cada trechinho faz pouca coisa, sabe? Porque quanto mais itens, ou seja, mais linha de código-fonte a gente colocar no mesmo local, mais vai crescendo a complexidade, problemas para a gente olhar, entender, dar manutenção naquele código-fonte e por aí vai. Então, voltando aqui. Pensa que um sistema real vai ter milhões e milhões de linhas de código-fonte. A gente, conforme foi dito, a gente vai separar esses código-fontes em diferentes arquivos. Então, pensa o seguinte, eu vou ter centenas ou até milhares de arquivos com código-fonte, dependendo do tamanho do sistema. Pensa agora nos programas que você usa, ok? Você foi lá, você abriu o seu Mercado Livre, você abriu, sei lá, o seu Word, você abriu qualquer sistema ou programa que seja. Perceba algo, esse programa que você abriu, ele tem várias e várias telas. Eu vou no Mercado Livre, ele tem a página inicial, só que ele tem a página lá que eu pesquiso o meu histórico de compras, eu vou pesquisar produtos, ou seja, ele tem várias e várias páginas, etc. O mesmo vale para qualquer outro sistema que você pensar, programa que você abre aí no seu celular, na sua máquina, etc. Então pensa assim, eu tenho um programa, esse programa tem várias páginas diferentes, mas olha que coisa interessante. Quando eu mando executar esse programa, né, quando eu abro esse programa na minha máquina, ele sempre cai na mesma tela. Ou seja, o sistema, sei lá, ele vai ter 30 telas diferentes, mas ele, ao ser aberto, né, ele sempre cai na mesma tela. Então você fala, então tem um ponto de partida, né? Olha que loucura seria, tipo assim, eu tenho sei lá, vou acessar aqui o Mercado Livre, ele tem 50 páginas diferentes, ele vai abrir as 50 páginas ao mesmo tempo no seu navegador ou no seu aplicativo? Não, ele abre uma página apenas. Qual página? A página inicial, que foi definida pelos programadores. Qual seria a página inicial? Então pensa o seguinte, um sistema ele tem centenas ou até milhares de arquivos, né? Cada arquivo tem o seu trecho de código-fonte que faz algo acontecer. Mas, pensa, temos que ter um ponto de partida. Um sistema, qualquer que seja, ou que você usa, ou que a gente vai fazer aqui, o sistema tem que ter um ponto de partida, entre aspas, como se fosse uma tela inicial. Então, como que eu chego aqui e digo para o Java o seguinte, Java, eu sei que aqui o meu projeto, ele tem centenas ou até milhares de arquivos, mas eu preciso te dizer, Java, por onde você deve iniciar a execução do código-fonte, como se fosse bem entre aspas, tá? Qual seria a página inicial, Java? Por onde você deve, dessas milhares, milhões de linhas de código-fonte, centenas, milhares de arquivos, qual é a linha que você tem que começar executando, tá? Então, todo sistema ele tem um ponto de partida. Como que eu digo para o Java qual é esse ponto de partida? Qual é a primeira linha que ele deve executar? É um mecanismo chamado main, tá? Eu não vou entrar no mérito nesse momento como que a gente... Assim, a gente vai criar um main aqui, né? Mas eu não vou entrar no mérito, por que o main é criado dessa maneira? O que é esses códigos que você está colocando? Não é o ponto nesse momento, beleza? A única informação que é legal passar nesse momento é o main é um mecanismo do Java no qual eu falo para ele de todo o código-fonte do meu sistema, de todos os arquivos do meu sistema, qual é a primeira linha de código-fonte que ele tem que começar a executar quando o meu programa for iniciado. É isso, tá? Então, o que a gente precisa saber nesse momento é que o main possui essa finalidade. Por isso que esse pacote aqui, eu criei aqui no finalzinho, né? Lembrando, esse finalzinho eu preciso indicar no pacote
qual é a finalidade desse pacote? Que tipo de itens ele vai armazenar? No caso, ele vai armazenar o mecanismo main, que tem a finalidade de dizer para o Java, dentre todas as linhas de código-fonte, qual é a primeira linha de código-fonte que ele tem que começar a executar quando o meu programa for iniciado, tá? Então aqui eu criei o pacote. O pacote sozinho não faz nada. Ele é só um mecanismo para armazenar itens, né? Armazenar código-fontes. Lembra que eu falei mais cedo que um sistema ele tem milhões e milhões de linhas de código-fonte e a gente, para não virar uma loucura, né? A gente separa esses código-fontes em diferentes arquivos, onde cada arquivo vai ter a sua finalidade. Ah, eu tenho um arquivo aqui que vai mandar e-mail, esse outro aqui vai processar um pedacinho aqui da geração de nota fiscal, esse outro arquivo vai fazer X coisa, etc. Né? Então, a gente tem diferentes arquivos que a gente vai armazenar o nosso código-fonte. O que são esses arquivos, na verdade? São as tais das classes, tá? Então, esses arquivos que a gente distribui, né, organiza, né, de maneira distribuída o nosso código-fonte, a gente chama de classes. Então, vamos criar a nossa primeira classe. Lembrando, uma classe ela tem que ser criada sempre dentro de um pacote. Ah, eu posso dar um botão direito aqui e mandar criar uma classe aqui? Eita, cliquei errado. Eu posso dar um botão direito aqui no nome do projeto e mandar criar uma classe? Não. Eu posso vir aqui direto no source e mandar criar uma classe? Até poderia, mas não seria boa prática. A boa prática diz que eu tenho que criar classes dentro de pacotes, tá? Então vamos lá, vamos criar a nossa primeira classe, main, que vai ter a finalidade de dizer para o Java qual é a primeira linha de código-fonte que ele deve executar ao ser iniciado, né, o nosso programa. Então vamos aqui, ó, botão direito no pacote, new ou novo, né, como tiver aí, class. Beleza. Então aqui a gente precisa dar um nome para a nossa classe, para o nosso arquivo que vai receber código-fonte. Vamos lá, lembra que eu falei no começo do vídeo que o Java, assim como praticamente todas as linguagens, eles sugerem, né, fortemente um conjunto de boas práticas. Aqui vai mais uma boa prática. Classes deve começar com a primeira letra maiúscula, tá? Se você criar uma classe, sei lá, você vai fazer uma entrevista, foi lá, pediram para você fazer um exercício, você cria uma classe com a primeira letra minúscula, é um negócio tão primário do Java, que você, na minha opinião, já vai ser dispensado nesse momento, tá? Então, é algo muito forte que você tem que já ir treinando sua mente, etc., para seguir esse padrão aqui, tá? Então, classes, a primeira letra tem que ser maiúscula. Então, por exemplo, conforme eu disse, a finalidade do main é dizer para o Java qual é a primeira linha de código-fonte que ele deve executar. Então, você concorda que é um mecanismo de inicialização do nosso programa? Então, eu poderia dar o nome para essa classe de inicialização. Mais uma coisa, tá? Jamais utilize acentos em nome de classe, tá? Na verdade, você pode assumir que aqui na programação, em nenhum momento você pode usar acento. Nem no nome do projeto, nem no nome do pacote, nem no nome das classes, em nenhum momento, beleza? Então já parte dessa premissa aí. Então aqui, ó, nossa classe que vai receber o mecanismo main, que é o mecanismo que a gente vai dizer para o Java qual é a primeira linha que ele deve executar. Como o mecanismo main, ele já tem o conceito de iniciar o projeto, né? Eu vou dizer para o Java qual é a primeira linha que tem que iniciar. Então, para a gente pensar no nome da nossa classe, que vai receber o mecanismo main, que seja um nome sugestivo, que eu olhe para o nome da classe e eu tenha alguma ideia do que ela faz, eu estou chamando ela de inicialização, beleza? Mas aí, ó, eu vou colocar mais um ponto aqui. Às vezes, você vai criar uma classe e ela vai ter um nome composto. Por exemplo, às vezes você fala assim, pô, Bruno, inicialização? Beleza, eu sei que ele vai iniciar algo, mas o quê? Então, às vezes você pode pensar, pô, eu queria complementar ao nome da classe para ficar um nome que seja mais legível, sei lá, eu vejo o nome, inicialização. Do quê? Então, a gente poderia colocar, por exemplo, inicialização projeto. Só que aqui eu fiz algo errado de propósito, tá? Seguinte, quando a gente pretende criar uma classe com um nome composto, ou seja, né, junção ali de duas ou mais palavras, tem um segundo padrão, né, uma segunda boa prática que a gente tem que seguir. Quando você vai juntar uma segunda palavra, a primeira letra dessa segunda palavra também tem que ser maiúscula, tá? Então, aqui ficaria inicialização projeto, né, com P maiúsculo. Então, essa é a questão. Se porventura, é claro que a gente não pode exagerar, não pode criar nome de classe que você está juntando 5, 6, 10 palavras, né? O ideal é que seja ao mesmo tempo legível, mas também que não seja exagerado. Então, se o nome da sua classe tiver, sei lá, mais uma ou duas palavras aqui,
mesmo esquema, tá? Você tem que iniciar cada nova palavra com a primeira letra maiúscula, tá? Então, isso aqui é uma boa prática extremamente recomendada. Isso aqui é muito, muito básico. Se você errar isso aqui, por exemplo, numa entrevista, na minha visão, você já é dispensado na hora. Beleza, então, colocamos aqui o nome da nossa classe, podemos dar um finish aqui. E aí, ó, ela veio pra cá. Vamos lá. Primeira coisa que muita gente que está iniciando costuma errar. Às vezes eles falam assim, ó, me arrependi do nome dessa classe aqui, eu queria mudar. Aí a pessoa vem aqui, sei lá, eu vou trocar aqui, tá? Vou colocar qualquer outra coisa aqui. Na verdade, vou remover esse trecho aqui, simulando alguém que tá fazendo isso aqui, né? E se arrependeu desse nome e quer mudar. Ah, apaguei aqui. Salvei. Opa, já... normalmente, cores vermelhas aqui no mundo da programação não é bom sinal, né? Normalmente é sinal de erro. Aí você fala, pô, eu mudei aqui, pô, já apareceu isso. O que é isso aqui que está aparecendo? Então, assim, ó, aqui nessa IDE, né, no Eclipse, sempre que aparecer essas marcações vermelhas, normalmente não é bom sinal. Então, aqui, ó, ele, na verdade, está acusando o erro. No caso, pô, por que ele está acusando o erro aqui? Seguinte, perceba o seguinte, ó. Aqui foi o nome da classe que a gente indicou durante a criação dela que a gente fez. E aí, ao criar essa classe, ele já criou esse arquivinho aqui, que é um ponto .java, isso aqui é uma classe, e ele já tinha preenchido com esse valor original. Aqui eu voltei para a versão inicial, que o próprio Eclipse já preencheu isso daqui para mim. Então, assim, ó, esse nome aqui e esse nome aqui tem que bater. Então, assim, ó, se você vier aqui e alterar esse nome para o nome, obviamente, né, diferente desse, já que você está alterando, vai dar problema. Então, tem que bater. Aí você fala, pô, então quer dizer que nunca mais uma vez a classe criada eu possa trocar o nome? Pode. Você pode fazer isso aqui, ó. Botão direito na classe. Você vem aqui, ó, refactor, rename. Então, isso aqui você está renomeando a classe. Então, agora, por exemplo, ó, se eu tirar esse trecho, ou adicionar um trecho aqui, estou só simulando uma alteração. Então, você faz a sua alteração aqui, ó, e clica no Finish, você vai ver que ele vai alterar tanto aqui, quanto aqui. Então, a alteração passa a valer para o projeto todo, e assim você não quebra nada. Então, ó, alterei, vou dar um Finish. Olha, ele renomeou tanto aqui, tá? Então, eu vou só aqui voltar para o nome original, tá? Tem outras maneiras de renomear aqui, tá? Mas eu vou tentar, ao longo dos vídeos, até porque são vídeos iniciais, tentar fazer de maneiras, sei lá, na minha visão, sejam as mais fáceis para vocês irem assimilando no começo, tá? Então, a maneira que eu vou renomear aqui, tem outras maneiras, mas a maneira que eu vou, ó, botão direito no nome da classe que você quer renomear, vem aqui refactor, ou seja, refatorar, e rename. E aqui eu vou voltar ao nome original, que eu achei mais bonitinho. Então, vamos lá, inicialização, projeto, beleza. Show. Agora, vamos lá. Aqui tá a classe criada, ou seja, o que é uma classe, né? Conforme foi dito, é um arquivo que vai armazenar código-fonte, simples assim. Aí você vê, pô, foi criada aqui uma classe, né? Ele inseriu esses valores aqui, isso daqui. Vamos lá, vamos começar a explicar algumas coisas, tá? Primeira coisa, aqui, lembrando, tá? Todo esse item que você está vendo aqui, esse item inicial, não é a gente que precisa criar. Você vê, eu sequer escrevi uma linha de código aqui, né? Então, quando a gente solicita a criação de uma nova classe, a IDE, no caso o Eclipse, ele dá essa forcinha pra gente, né? Ele preenche a casca, a base da classe, né? Então, isso aqui tudo ele preencheu, mas vamos só entender o que seriam esses itens aqui. Aqui, ele indicou qual é o pacote que a nossa classe, nosso arquivo se encontra. Se você reparar, esse pacote aqui é o mesmo que está indicado aqui, né? Então aqui ele fala, ó, essa classe está no pacote tal. Beleza. Seguindo aqui. Esse public não vamos entrar agora, tá? Não vamos entrar agora no mérito. Class, eu estou dizendo o seguinte. Vamos só dar um passo atrás, tá? A gente pode criar no nosso projeto diferentes tipos de item, ok? Classe é apenas um deles. É o mais utilizado? Disparado. Sei lá, 80, 90% dos itens que você criar no projeto serão classes, tá? Mas tem outros tipos de itens que não são classes, que também auxiliam o projeto, tá? Então, aqui ele fala qual é o tipo de item. No nosso caso, é uma classe. E aqui ele já colocou o nome da classe que a gente indicou durante o processo de criação. Então, é o seguinte, pô, por que essas chavinhas aqui, ó? Ele abriu a chavinha e fechou a chavinha? Ó, essa abertura e fechamento de chaves, a gente vai ver em uma série de contextos na programação, tá? A grande maioria das linguagens de programação, Java é apenas uma delas,
a grande maioria das linguagens de programação utilizam esse conceito de abrir e fechar uma chave. O que é esse tal de abrir e fechar uma chave? É uma definição de escopo. Por exemplo, olha, aqui está uma classe. Todo o código-fonte que você quer inserir nessa classe, você tem que inserir entre essa abertura e esse fechamento. Por exemplo, eu não posso inserir código-fonte depois, ok? Tem que ser aqui dentro. E nem antes também, e nem aqui, tá? Então, tem que ser aqui dentro. Então, isso aqui é uma definição de escopo. Ou seja, o escopo, entenda que é um conceito assim. Olha, até onde vai a coisa? Então, assim, ó, a classe, ela se inicia a partir do momento que eu abrir isso daqui e ela finaliza a partir do momento que eu estou fechando. Então, aqui no meio, eu posso colocar vários itens. Outro agora, padrão de boa prática, que aí é praticamente comum em na grande maioria das linguagens, né? Vamos lá. A gente chama isso daqui de indentação, ok? Então, assim, ó, eu estou puxando aqui da memória, eu não estou conseguindo, sei lá, imaginar uma exceção na orientação que eu vou dar. Então, vamos lá, vou falar uma coisa aqui. Sempre, sempre, sempre que vocês forem fazer algum código-fonte que a sintaxe desse código-fonte, né? Ou seja, o que é sintaxe? É a maneira que ele tem que ser escrito. Então, sempre que vocês verem no código-fonte alguma sintaxe que ela exige você abrir e fechar chaves, o que estiver dentro desse abrir e fechar chaves tem que estar o que a gente chama que é indentado à direita, ou seja, tabulado à direita. Ou seja, eu venho aqui no meu cursor, ó, e aperto a tecla Tab do meu teclado, eu jamais eu posso, quando eu digo jamais eu posso, assim, não é que vai dar erro, não é que vai funcionar, mas não é uma boa prática, ok? Então, assim, ó, sempre que a gente vê abrindo e fechando uma chave, e eu sei que eu tenho que colocar um código-fonte dentro desse abrir e fechar chaves, o código-fonte a ser inserido aqui dentro tem que estar tabulado, ó, tem que ter um tab aqui, tá vendo? Ó? Então, a gente nunca, conforme eu disse, novamente, né? Se a gente fizer aqui já rente, né? A gente está ferindo uma boa prática que é muito, muito importante. É mais um item que você provavelmente seria reprovado no processo seletivo, tá? Então, o que você colocar dentro dessas chaves, você tem que dar uma tabulada aqui à direita. Beleza, então vamos lá. Agora é o seguinte, pô, Bruno, você falou um tempo atrás aí que existe um mecanismo chamado main, que é a maneira que eu digo para o Java qual é a primeira linha de código-fonte que ele tem que executar. Você até criou um pacote aqui, né, com esse nome sugerido main, ou seja, você deu a entender que dentro desse pacote iria ser incluído um mecanismo main, e aí você criou essa classe dentro do pacote, né? Até porque o nosso código-fonte é armazenado em classes, não dentro direto do pacote, tem que ter classe, né? Então, aí beleza. Aí você criou essa classe, que também, né, mesmo esquema, a finalidade dessa classe é receber o mecanismo main, que eu vou dizer para o Java por onde ele deve começar a execução do seu código-fonte. Tá, mas aí, cadê esse main? Vamos lá. Nada se cria sozinho, não tem mágica na parada. Então aqui, você tem que, de fato, escrever o método main, né, o mecanismo main. Eu falei a palavra método, mas é algo que vocês vão ver mais para frente. Então, eu vou chamar por enquanto de mecanismo main. Ó, o código-fonte que eu vou escrever agora não é o momento de a gente entrar no mérito. Pô, por que você está escrevendo exatamente esse código-fonte dessa maneira? Me explica aí. Não é o momento, não é o momento. A gente tem uma série de etapas antes, tá? Então, a única coisa que nesse momento vocês precisam saber é mais a questão teórica, que é o seguinte. O que a gente vai fazer agora é gerar o mecanismo main, ok? Então, vamos lá. A gente está public static void main. Aqui a gente abre e fecha parênteses. Aqui dentro a gente coloca string. E se abrir e fechar args. Abre aqui a chave. Você pode. Aí eu preciso fechar. Sempre que a gente abre uma chave, a gente tem que fechar. Jamais, jamais, em qualquer sintaxe, acho que posso falar de qualquer linguagem de programação provavelmente, jamais você pode abrir uma chave e não fechar. Tanto é, ó, eu só abri a chave, não fechei. Ó, ele já tá me acusando erro, ó. Ele tá falando, cara, tem coisa errada aqui, ó. Ele até cita, ó, se a gente for reparar aqui, ó, ele até cita no local ali, ó, a chave fechando, né? Ele fala, cara, ó, insira o fechamento da chave, porque você abriu e não fechou. Então, ó, em toda a sintaxe de qualquer linguagem de programação, você abrir uma chave, você tem que fechar. Então, aqui, no caso, agora uma particularidade do Eclipse, quando eu abro uma chave aqui, ó, e dou um Enter, o Eclipse me ajuda.
Ó, ele fechou aqui, tá vendo? Ó? Então, assim, ó, a finalidade do Eclipse, que ele é uma IDE, é justamente facilitar o trabalho do programador, né? Então, coisas que ele sabe que tem que acontecer, ele acaba fazendo pra gente. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente, novamente, né, criou o mecanismo main, mas, Bruno, novamente, né, pô, por que esse public, por que esse static void main, que é isso aqui, que loucura é essa? Novamente, não é o momento de a gente entrar nesse mérito, ok? Agora, a única coisa que a gente tem que se atentar nesse momento é, aqui dentro, eu preciso indicar para o Java os códigos fontes iniciais que ele deve executar na sua inicialização. Então, vamos lá. Vamos só fazer um teste para ver se esse nosso programa aqui está funcionando? Vamos lá. O teste mais básico, né? Que você vê aí em todo o curso, né? É o tal do Olá Mundo, ou Hello World, né? Então, que é o seguinte, né? A gente, de alguma maneira, fazer aparecer em algum canto uma mensagem de teste só para falar, nossa, olha, o nosso sistema está executando. Vamos lá, ó, aqui no Eclipse, né, ele tem uma série de abas aqui e tal, ó. A única que vai nos interessar por um bom tempo é essa aba console. Essa aba console, a gente consegue indicar ao Java para ele imprimir ou print, a gente chama de printar, tá? Eu vou usar esse termo printar porque é o termo que a gente usa na TI. Então, quanto antes vocês estarem acostumados com certos termos, mais ao se inserirem aí no mercado de trabalho, vocês, né, vão ficar menos perdidos, né? Então, vamos lá. Sempre que a gente instruir ao Java, ele exibir algum conteúdo, alguma frase, alguma informação, qualquer coisa, né? Na maioria dos casos, é o contexto que a gente está mandando ele printar um conteúdo, ou seja, exiba uma frase qualquer, só para eu validar essa frase, ver se eu estou fazendo certo, etc. Então, assim, ó, sempre que a gente manda o Java printar um conteúdo, ele vai printar nessa aba console, tá? Essas outras, ó, você pode, nesses primeiros vídeos aí, vocês podem desconsiderar completamente. O nosso foco total vai ser apenas na aba console, que a gente vai escrever os nossos códigos fontes, vai mandar o Java printar certas informações que são resultado do processamento desses nossos códigos fontes, e aí a gente vai analisar aqui o que foi impresso, o que foi printado, para a gente ter ideia se a gente está escrevendo corretamente ou não. Então, assim, ó, a maneira da gente instruir o Java a printar uma informação é esse código aqui, ó, system.out.println. Só uma particularidade aqui, que eu fiz errado aqui, .out. Println é tudo junto. Só uma particularidade aqui, tá? Ó, vocês estão percebendo que assim, ó, conforme eu vou escrevendo, principalmente quando eu vou dando os pontos, vão aparecendo itens aqui para mim, tá? Então, assim, ó, novamente, essa ideia, no caso do Eclipse, ele foi criado para facilitar a vida do programador, para ele ser mais produtivo. Então, sempre o Eclipse, a todo momento, ele está tentando adivinhar para onde você quer ir, né? Então, ele vai te sugerindo ações, tá? Mas, vocês aí que estão começando, estão tendo o primeiro contato, eu indico que vocês tentem usufruir o menos possível dessas facilidades da IDE, porque quanto mais vocês deixarem de estar escrevendo manualmente aí a coisa, e sim já aproveitando coisas já preenchidas automaticamente pela ferramenta, menos vocês vão estar assimilando a coisa e menos vocês vão ter capacidade de ir numa entrevista e às vezes, não é muito comum, mas às vezes numa entrevista, a gente escreve código-fonte em folha. Vai ter uma máquina para te ajudar. Então, se você se tornou um programador, um estudante, cara, 100% dependente da IDE, você não vai passar nessas entrevistas cuja, porventura, aí as provas sejam feitas em papel e não em máquinas, né? Então, assim, para vocês irem aos poucos assimilando o conteúdo, eu aconselho que vá escrevendo na mão. Então, por exemplo, aqui, ó, system.out, eu vou escrevendo, não vou aproveitar essas dicas que ele está me dando. Ó. Então, system.out.println, e aqui, ó, a gente abre e fecha um parênteses, e aqui dentro desse abrir e fechar parênteses, a gente coloca o texto, o conteúdo a ser impresso nessa aba console, ou seja, o conteúdo a ser printado, tá? Printar vem desse print aqui, tá? Por isso que a gente usa muito o termo printar. Então, aqui, ó, aí vem naquela questão, né, que a gente vê em todo o curso, né? Aqui eu vou colocar apenas um Olá Mundo, né? Poderia colocar qualquer texto que seja. E sempre, na grande maioria das vezes, né?
quando a gente escreve uma linha de código-fonte, a gente tem que dizer para o Java que é o seguinte: Java, eu finalizei essa linha. Considere que eu escrevi esse código-fonte e essa linha finalizou. Como que eu digo para o Java que essa linha finalizou o seu código-fonte? Eu coloco esse ponto e vírgula, tá? Então, assim, quais seriam as exceções, né? Tem algumas sintaxes que a gente vai ver só lá na frente, né? Que aquela instrução que a gente está escrevendo para o Java executar, ao invés de fechar aqui, né, finalizar com ponto e vírgula, a gente, na verdade, abre, fecha parênteses, etc. Mas, assim, a grande maioria do código-fonte, a gente vai sempre fechar com esse ponto e vírgula, que é uma maneira que a gente diz para o Java que, olha, essa linha finalizou aqui. Então, vamos lá. Ó. Você vem finalizando aqui, né, essa escrita, né, para instruir o Java a printar esse conteúdo. Você pode salvar. Esse disquetinho aqui, ó, esse primeiro, você vai salvar apenas o conteúdo que estiver nesse arquivo, nessa classe aqui. Mas imagina que no decorrer do curso, a gente pode ter aberto aqui, ó, várias classes, vários arquivos, a gente pode ter alterado mais de um deles, né? Então aqui você salva apenas esse arquivo atual que você está manipulando no momento, e esse disquetinho aqui, que tem vários, na verdade, ele salva o projeto inteiro. Se você tiver várias classes aqui, você tiver alterado várias classes, esses múltiplos disquetes aqui, eles salvam o projeto inteiro. Então, eu costumo sempre usar ele, né? Porque é sempre interessante pra gente. Ó, finalizei aqui o código-fonte, quero executar para ver? É importante que eu salve o projeto inteiro, né? Não deixa nada pendente de ser salvo. Então, ó, clique aqui para salvar o projeto inteiro. E aqui, ó, também se atenta, né? Que vai facilitar o dia a dia. Quando você olhar para esses ícones e eles estiverem apagadinhos, quer dizer que não tem alterações para serem salvas. Ó, eles estão apagados. Se eu fizer qualquer alteração que seja, ó, eles voltam a ser habilitados. Então, assim, ó, se você fala assim, ó, eu quero executar meu projeto, putz, será que tem alguma coisa pendente para eu salvar? Bate o olho aqui nesses ícones, né? Se eles estiverem apagadinhos, é porque tem. Enfim, e se eles estiverem acesos, é porque você precisa salvar, etc. Então, aqui a gente já colocou a nossa primeira frase a ser printada aqui na aba console. Agora, vamos executar o Java. Então, a gente vai clicar nesse playzinho aqui, ó. Aqui ele pergunta, tá? Não vamos entrar muito no mérito, tá? É porque assim, ó, um programa Java ele pode ser executado em diferentes ambientes. Ah, é um programa web? É um programa desktop? O que é? Né? Então, tem diferentes contextos, ambientes nos quais um programa Java ele pode ser executado. No nosso caso, nesses vídeos aí que eu estou fazendo, vocês escolhem sempre a opção Java Application, beleza? Então, vamos lá, escolhi ela, deu OK. E aí, ó, olá mundo, ele printou aqui. Antes... Eita, que barulhão, não sei se apareceu para vocês. Antes de fechar esse vídeo, assim, ó, a gente pode escrever várias linhas de código-fonte, ó. Então, olá mundo, olá novamente. A gente pode ir escrevendo várias linhas de código-fonte. Meu nome é Bruno Matos. Quando eu comentei, tá? Só para deixar claro. Quando eu comentei que a gente não pode usar acentos, né? São acentos nos códigos-fontes que não sejam, por exemplo, frases, por exemplo, a serem exibidas, né? Porque assim, ó, qualquer coisa que a gente vai exibir para o usuário final, aí tem que ter acento, tudo bonitinho. O usuário final ele é o consumidor do nosso produto, né? Quando eu digo que não pode ter acento, são nos códigos Java, né? Então, as exceções vão ser, por exemplo, frases que a gente deseja exibir, né? Então, só nessas exceções que a gente pode usar questão de acento. Então, ó, coloquei esses itens, vou executar o projeto novamente, e tá lá, ele printou as 3 vezes. Ó, lembra que eu falei que praticamente toda a linha de fonte que a gente finalizar a escrita, a gente tem que dizer para o Java o seguinte: Java, finalizei essa linha, considera que ela finalizou aqui. A gente coloca finaliza, né, com esse ponto e vírgula. Aí você vai falar, pô, mas o Java não poderia ser mais espertinho? Se eu estou pulando linha aqui, por exemplo, ó, se eu estou pulando linha, o Java não poderia considerar que aqui eu finalizei uma linha, aqui começou uma nova, e assim vai, aqui começou uma nova e por aí vai. Mas assim, ó, o Java, quando ele vai de fato executar coisa, para ele não existe essas quebras de linha. Para ele é como se fosse tudo na mesma linha. Vou te mostrar aqui um exemplo, ó. Voltar aqui a maneira correta. Se eu fizer isso daqui, ó, juntar tudo na mesma linha, ó, funciona. Sei lá, vou executar. Mesma coisa. Então, o Java, assim, ó, a maneira que o Java sabe que um certo código-fonte finalizou
é pelo ponto e vírgula, tá? Então, é por isso que a gente fecha isso para falar, Java, finalizou aqui esse código-fonte, o que tiver após esse ponto e vírgula é outro código-fonte, tá? Então, vamos voltar aqui. A mesma coisa, ó, por exemplo, que a gente estava citando de boas práticas, né? Ah, nossa, você falou que sempre que abrir uma chavinha, o que tiver dentro dela, ó, então, por exemplo, aqui, ó, abri, fechei, o que tiver dentro dela tem que estar tabulado à direita. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu abri e fechei, o que estiver dentro dela tem que estar tabulado à direita. Então, se você tiver várias chaves abrindo, fechando, e dentro aqui você abriu novas chaves e novas chaves e novas chaves, sempre o que tiver dentro desse abrir e fechar de chaves tem que estar tabulado à direita. Isso, novamente, é uma boa prática. É para facilitar a leitura do desenvolvedor. Porque assim, aqui tem poucas linhas de código-fonte, né? Então nem teria tanto problema. Mas imagina que você está olhando o código-fonte, tem 300 linhas. Aí essas 300 linhas, tá tudo assim, ó, tudo na mesma linha. Só que 300 linhas. O desenvolvedor, ele não vai conseguir se achar muito bem lá dentro, tá? Então, essa questão de, vamos tabular, abriu e fechou aqui as chaves, o que tiver dentro tem que estar tabulado à direita, são boas práticas. Não quer dizer que o sistema não vai funcionar. Tanto é, eu vou executar de novo, ó, funciona perfeitamente, né? Então, é questão de boa prática. Para fechar esse vídeo, é o seguinte. Eu queria finalizar com um conceito que é o tal do debug, que os próximos vídeos a gente sempre vai fazer a partir dele. O que é esse tal de debug? É o seguinte. Quando a gente executa o projeto aqui, ó, a gente clica, a coisa é tão rápida, que às vezes pode até passar a ideia que tudo foi executado ao mesmo tempo, né? Mas na verdade não, né? É que o computador ele é extremamente rápido, né? Então ele processa a informação sequencial, né? Uma aqui após a outra de maneira tão rápida, que, nossa, pra gente aqui deu a impressão que foi tudo ao mesmo tempo, mas não, teve uma diferença ali de milissegundos. Então assim, ó, outra coisa, tá? Às vezes a gente está escrevendo várias linhas de código-fonte e a gente não tem um compreendimento muito bem, né? Como que o Java está executando cada linha de código-fonte, etc. Então, pô, será que não tem um mecanismo no qual eu possa acompanhar passo a passo a execução de cada linha do código-fonte para eu ir me achando aqui, eu entendendo Java melhor e tal? Tem sim. Inclusive, é a maneira que daqui para frente a gente só vai usar ela. Ó, até então, a gente estava executando esse nosso projeto no clique desse botão aqui, ó, né? Ele executa o projeto, né? E vai embora. Só que agora, daqui para frente, a gente vai usar sempre a execução em modo debug, ou seja, não vai ser mais por esse botão. Vai ser por esse daqui, ó, ok? Aí você fala, tá, então quer dizer que é só eu clicar aqui e vai ser execução em modo debug? Ó, eu cliquei, foi a mesma coisa. Você falou, pô, Bruno, você falou que eu ia acompanhar a execução passo a passo, você está clicando aqui, ó, e tá a mesma coisa. Ele faz aqui numa tacada só. Mas é o seguinte, não adianta a gente apenas clicar nesse botão aqui, que é a execução modo debug, e esperar que alguma coisa aconteça. Na verdade é o seguinte, ó, a gente tem que fazer um passo antes. Quando a gente quer executar o nosso código-fonte modo debug, ou seja, acompanhar a execução linha a linha, de maneira pausada, né? A gente tem que dizer aqui para o Java qual é a primeira linha que eu quero começar a acompanhar a execução do código-fonte. Por exemplo, aqui no caso a gente tem 3 linhas apenas, mas imagina que um código-fonte, um trecho de código-fonte que você quer executar em modo debug, né? Ele tem, sei lá, 100 linhas. Aí você fala assim, pô, as primeiras 50 linhas não me interessam, eu queria começar a acompanhar a execução a partir da linha 50. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai na linha que a gente deseja iniciar o acompanhamento da execução do código-fonte e colocar o que a gente chama de breakpoint. Então, assim, ó, por exemplo, suponha que, essa linha aqui, ó, não me interessa acompanhar a execução dela, pode executar aí sem eu acompanhar. Eu quero começar a acompanhar a execução a partir dessa daqui, ó. Então, você primeiro define a linha que você quer iniciar o acompanhamento da execução, você vem aqui nessas numerações aqui, ó, da respectiva linha que você quer iniciar o acompanhamento e você dá 2 cliques com o botão esquerdo aqui, ó, em cima do número, ó. Então, veio essa bolinha para cá. Essa bolinha é o que a gente chama de breakpoint, tá? Eu me arrependi, putz, não era essa linha, era de baixo. É só você ver na linha aqui, ó, nessa coluna que aparece os números, que tem o seu breakpoint e novamente dá 2 cliques, ó. Aí ele vai e soma. Então, a cada 2 cliques que você fizer com o botão esquerdo, ele insere ou remove. Né? Aí você pode... E outra coisa, você pode colocar vários breakpoints, né? Tem um certo cenário que faz sentido a gente colocar mais de um breakpoint, mas não é agora, tá? Mais pra frente a gente vê qual seria esse cenário. Só que no meu caso aqui, ó, vamos começar a acompanhar a execução a partir da primeira mesmo. Acho que vai ser mais interessante.
Então, agora que a gente já colocou o breakpoint, agora sim a gente tem que executar o projeto por esse modo debug. Só um ponto importante. Ah, e se eu colocar aqui o breakpoint, só que ao invés de executar aqui em modo debug, eu executei aqui no modo convencional, ó, não vai funcionar a execução modo debug, né? Aquela execução pausada. Ó, ele executa tudo numa tacada só. Então também não adianta você colocar o breakpoint e iniciar a execução aqui nesse modo convencional, tem que ser no modo debug. Agora sim vamos fazer tudo certinho. Já temos o breakpoint, vamos executar aqui em modo debug e agora sim, ó, vamos lá, vamos começar a entender as coisas aqui, ó. Novamente, eu cliquei aqui na minha aba console, tá? Quando a gente inicia a execução modo debug, pode ser que ele troque essas abas aqui, tá? Se ele fizer isso, volta a clicar com o botão esquerdo na aba console, porque é ela que a gente vai acompanhar aqui, ele printando, né, essas informações. Então, vamos lá. Ó, a linha aqui será a próxima a ser executada, é sempre a linha que estiver colorida em verde. Pô, Bruno, tem certeza, cara? Essa linha que está em verde... Será que ela já não foi executada? Não, não foi executada. É só a gente olhar aqui para a aba console. Se essa linha que está colorida em verde já tivesse sido executada, já teríamos impresso aqui o Olá Mundo. Opa, fiz besteira. Já teremos impressos aqui o Olá Mundo aqui embaixo, né? Então, essa é uma premissa muito importante, tá? Vocês têm que ter a ciência que a linha que está colorida em verde, ela é a próxima a ser executada, ela ainda não foi executada. Beleza, agora... Tá, e aí? Tá pausado aqui. Eu fico esperando até quando ele executar essa linha. A gente vai dizer pro Eclipse o momento que a gente quer que a próxima linha seja executada. O modo debug tem diferentes ações que a gente faz. Tem uma ação que a gente só fala assim, execute a próxima linha, por aí vai. Tem ações que envolvem um mecanismo chamado método, que a gente vai ver só lá para frente, né? Que a gente instrui, né, esse modo debug clicando com teclas do teclado diferentes, tá? Mas são tipos de código-fonte que a gente vai ver só lá na frente, tá? Então não cabe por enquanto. Então assim, ó, a única coisa nesse momento que a gente vai falar de debug é apenas uma tecla que você vai apertar no seu teclado para ir executando passo a passo esse código-fonte. E essa tecla é o F6. O F6 no seu teclado é uma tecla que a gente usa muito em debug. O que o F6 instrui ao Eclipse? Ele instrui ao Eclipse que ele deve executar a próxima linha. Então, por exemplo, aqui ó, no meu teclado, ó, nesse momento, eu vou apertar o F6. Apertei. Agora sim, ó, agora ele executou, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é uma prova que assim, a linha que estiver colorida em verde no momento é a próxima executada. Ela ainda não foi executada. Ela só vai ser executada quando você no seu teclado apertar o F6. Vou apertar o F6 novamente. Executou a próxima. Então aqui ó, é legal que a gente pode ir acompanhando a execução do código-fonte e a gente vê que pô, essa execução ela é sequencial. O Java não pega todas as linhas que eu programei e executa todas elas ao mesmo tempo. Nem faria muito sentido, né? Então aqui é bacana que a gente aprende, né? A acompanhar aí, ó, passo a passo a execução do código-fonte e a gente tem essa percepção que a execução realmente é sequencial. E esse modo debug, ele vai ser extremamente útil daqui uns vídeos mais para frente, e principalmente, né, quando vocês já estiverem inseridos no mercado de trabalho, ou até mesmo em ambiente de estudo, né, fazendo códigos-fontes mais complexos, aí pensa que você fez um código-fonte, ele não gerou um erro, não estourou um erro em tela, porém, ele não processou a informação da maneira que você esperava. Por exemplo, eu fiz um código-fonte aqui, e o objetivo dele é calcular o valor do boleto mediante os produtos que o cliente escolheu, né? Ele tem que fazer somatória dos produtos e gerar o valor do boleto. Só que, pô, era para o boleto ser de R$150, mas o meu código-fonte aqui está falando que o boleto é de R$100 apenas. Então, assim, ele não está estourando o erro para o usuário, mas ele não está processando da maneira que deveria. Tem um gap aí. Aí você fala, poxa, e aí, onde que está o problema? Você olha para o seu código-fonte, tem 200 linhas de código-fonte. Então, assim, ó, essa ferramenta do debug, ela é fundamental quando a gente precisa analisar passo a passo cada linha executada no código-fonte, também para descobrir onde está uma falha de lógica que a gente aplicou no código-fonte, né, que está gerando aquele erro, né? Então, esse modo debug é extremamente importante. Então, na minha visão, ele serve tanto para essa questão de análise de problemas e também para vocês que estão tendo o primeiro contato, para vocês irem vendo passo a passo a coisa acontecer, né? Como que funciona aí debaixo dos panos, tá? Então, por isso que daqui para frente a gente sempre vai executar os nossos projetos nesse modo debug. Bom,
Eu acho que é isso para um primeiro vídeo. Beleza, a gente segue no próximo. Muito obrigado.